Olá, estamos direto do estúdio de Logos, que junto ao Memorial Heineken em Rolante, capital do cooperativismo da nossa região, em um momento muito especial de celebração dos 140 anos de nascimento do padre Jorge Heineken. E reunimos nesse momento uma turma muito especial para conversarmos um pouco dessas histórias e compartilharmos com vocês memórias de quem conviveu com o padre Heineken ou de quem de alguma forma vem estudando muito sobre essa trajetória, sobre a sua história, sobre a profissão, né, o ofício, o trabalho, a missão, a vocação do padre Jorge, mas também de quem conheceu o lado humano dele, de quem chegou através de escritas o lado humano dele. Momento em que a gente também puxa para falar sobre a festa dos Oldenburguenses, né? Ele que foi um grande incentivador dessa migração e que agora em agosto teremos um evento especial para celebrar esses 200 anos da chegada, os 100 anos da chegada deles, um momento em que a gente celebra também os 200 anos da imigração alemã no litoral norte gaúcho, onde o padre Jorge Heineken também foi um agente importante. O padre Jorge que passou aqui por Rolante em 4 oportunidades e que viveu e de forma indelével fez parte dessa comunidade para todo sempre, deixando marcas que hoje perpassam esses limites do município, evidentemente. Uma alegria estar com os senhores aqui nessa manhã, gravando nesse dia em que ocorre um grande evento aqui no nosso Memorial Heineken. E a minha alegria em conhecer e poder conversar um pouco mais com o Dr. Paulo Timen, um médico de família aqui, uma pessoa que há 60 anos tem a sua profissão de fé aqui também em Rolante. Uma honra estar com o senhor, muito bem-vindo. Muito obrigado. O senhor que, de alguma forma, esteve muito próximo dele, é isso? Sim, a proximidade dele, assim, a amizade dele era mais com meu pai. Mas a gente também, ele via lá em casa e meu pai era gerente da Caixa, então ele estava sempre lá e a gente ia lá, também conhecia ele. E conhecia ele pela figura, porque ele sempre estava por aí, sempre estava por aí. Ele visitava as capelinhas no interior, tinha um cavalinho, aí ele botava um chapéu de palha, botava cigarro de palha na boca e lá se ia o padre Jorge para o interior aí. Ele no município, naquela época não era município, era distrito de Santo Antônio da Patrulha, mas ele conhecia todos esses arrabaldes aí, conhecia lá no norte, mais para o norte, Mascarada, Alto Rolante, conhecia Areia, todo mundo. Ele conhecia lá o Rolandinho, conhecia a Ilha Nova, onde pudesse ir, o padre Jorge tinha ido já. Era O seu pai e sua família vêm exatamente da região onde veio o padre Jorge na Alemanha, né? sim, da mesma região de Oldenburg, mais precisamente no distrito de Clopenburg, que Oldenburg teve 6 distritos, né. Eu não sei se eu falo um pouquinho sobre isso, mas é uma história também. Também muita gente pergunta por que todos os Oldenburgs, né, porque todos eles tinham a mesma religião, eram católicos. Porque realmente naqueles 2 distritos que eles vieram, que era Clopenburg e Fechtla, era todo mundo era católico. Isso porque até 1808 pertencia esses 2 distritos de Oldenburg, que Oldenburg tinha 6 distritos, esses 2 aqui pertencia à diocese de Münster, tá. Então essa região também é conhecido como de Oldenburg-Münsterland, tá. Então era uma das coisas, assim, que surpreendia o pessoal, que todo mundo tinha a mesma religião, né. E o resto da Alemanha, lógico, pertencia ao norte da Alemanha, o resto de Oldenburg pertencia ao norte da Alemanha, onde todos eram protestantes, porque era a região da Reforma. Historiadora e curadora, é a pessoa que está vivendo o dia a dia do memorial, coordenadora desse espaço, Simone Grins. Que bom estar contigo. Muito bem. Também da mesma forma. Que figura é essa, padre Jorge Heineken? De que forma tu foi te aproximando dele e vivendo um pouco da vida dele, né? Olha, o padre Anakin, ele vai se revelando,
a cada dia, a cada visita, a cada conhecimento, né, trocado com o Dr. Paulo, trocado com o Rodrigo e com as pessoas que vêm aqui, né, no memorial, a gente vai aprofundando um pouco mais as histórias dele e começa a descobrir facetas, né, dele, assim, no sentido dele ser uma pessoa muito preocupada com as pessoas, dele ser um visionário, né? Então, chama muita atenção da gente a questão do envolvimento dele na comunidade, né? Ele era não só preocupado com a religião, com a questão católica, mas com o bem-estar. Então, ele é uma figura, assim, que na minha ideia, ele serviu de exemplo para muita gente que passou a seguir não só os seus ensinamentos, mas a sua maneira de ver e agir e de agir na comunidade. Então a gente tem, né, várias ações dele e depois eu acredito que incentivado por ele e tendo o exemplo dele, muitas pessoas também passaram a agir dessa forma. Então, para mim, ele é um exemplo. Historiador, pesquisador, escritor Rodrigo Trespa, direto no estúdio de Logos. Que bom estar contigo, Rodrigo. É sempre um prazer, Rodrigo, estar contigo aí e acompanhado hoje especialmente da Simone e do Dr. Paulo, né? São pessoas muito especiais aqui para a comunidade e para a história do Padre Aniken, né? Para a história do memorial, que é o que a gente tem tentado aí levantar, né? Garimpar essas informações desde que o Sked me fez o convite para fazer pesquisar essa personalidade. Tem sido um desafio, né? De encontrar informações, tanto aqui como na Alemanha. A região de onde ele veio, na Alemanha, a gente teve lá no passado, né? Os ancestrais do Dr. Paulo, né? O pai, enfim, vieram de lá. É uma região que foi muito atingida com a Segunda Guerra Mundial, né? Muita coisa foi destruída e a gente está aí tentando resgatar essa memória dessa pessoa importante, alguém que teve, como a Simone falou, né? Não só a questão religiosa, que óbvio impacta bastante, né? Até hoje na comunidade, mas com a criação da cooperativa em 23, com a criação da escola, e ele não fez só essa escola e nem só essa cooperativa, né? Então, é uma pessoa que por onde andou deixou uma marca, né? Não só aqui em Rolante, mas também no Vale do Paranhana, mas Litoral Norte, Passo Fundo, Oeste Catarinense, Oeste Gaúcho. Então, assim, onde passou, deixou uma marca e a gente acredita que essa pessoa merece, né, ter essa história registrada para servir de exemplo, de modelo para gerações futuras, né? Para o historiador, a fonte primária, né, como o Dr. Paulo, por exemplo, é um artigo de luxo, né, de muito valor, Sim, foi uma né? das primeiras pessoas, acho que a primeira pessoa, na verdade, que eu entrevistei, assim, que eu fui na casa dele, ele me recebeu muito bem, né, mostrou o material que o pai dele tinha, contou histórias que ele vai contar aqui hoje também para vocês, né, terem essa informação. É muito importante ter esse contato, essa conexão. E acho que a história faz isso, né, Rodrigo? A gente conhecer a história, ouvir não só os documentos escritos, mas também pessoas como o Dr. Paulo, que tem experiência, né? Num mundo hoje que é tão imediatista, né? E às vezes as gerações mais novas não reconhecem a importância do passado, assim, olhar para pessoas que têm experiência, que têm a sua vivência na comunidade, né? É importante e, enfim, o Dr. Paulo é assim, uma dessas figuras que nos inspiram e também pode contar histórias sobre o padre de uma maneira única, que afinal de contas teve contato, né, com a pessoa, né? Que pessoa, que personagem, que figura foi essa que vocês vêm revelando para a comunidade, vêm recuperando e participando da construção desse mito, que de fato já era, mas que de alguma forma vem sendo organizado como esse mito fundador, inclusive, do cooperativismo no Paranhana e nessa região, hein? Doutor Paulo. É, foi muito bom ter instituído agora esse memorial e todo o movimento que está sendo feito para revelar o, o Padre Jorge. Padre Jorge. Nós chamamos ele de Padre Jorge. Aqui em Rolante, se não fosse por ele, nós não teríamos Caixa Rural, nós não teríamos cooperativa agrícola, nós não teríamos Colégio das Irmãs e outras coisas, assim, como tentativa de trazer a via férrea para Rolante, a tentativa de emancipar o município de Rolante. Quer dizer, são várias facetas assim que esse padre trouxe para Rolante. Então ele tinha uma ideia assim de que se ele fosse pároco de um lugar, ele não era só um padre religioso,
ele tinha que assumir a comunidade toda, né? E ele via onde faltava. Por exemplo, se não, como eu falei, se não fosse por ele, nós provavelmente iríamos ter uma Caixa Rural, uma Sicredi mais tarde, mas não assim, uma das primeiras, né? O Colégio das Irmãs também, o primeiro colégio das Irmãs de Notre Dame, aqui no Rio Grande do Sul, né? Assim como as cooperativas rurais que faziam falta, né? Então foi uma pessoa que tinha esse espírito assim mais amplo, mais aberto e via a população em si, via como estavam se desenvolvendo, trabalhando e achava que eles podiam fazer mais, que não era só aquilo, não era só plantar o seu feijão e sua batatinha e ficar naquilo. Não, ele teve essa ideia assim de tentar melhorar a vida das pessoas de maneira geral. Padre Jorge. Isso aí. Bom, o que eu posso dizer do Padre Jorge? Muita coisa assim, né, do que eu vou apresentando até mesmo aqui no memorial, é resultado de conversas, né, e leituras com o Dr. Paulo, do Rodrigo também. Mas assim, essa parte toda que ele já falou, né, das tentativas dele, da preocupação dele, isso é uma coisa assim que para mim fica muito forte e eu reforço toda vez que as pessoas vêm aqui, eu faço questão de destacar esses fatos da vida dele, para as pessoas também poderem entender quem é essa figura, esse ilustre desconhecido até pouco tempo, né? E como diz, realmente esse espaço aqui, ele vem para buscar essa memória, né? Essa identidade que a gente tem lá de um período aí de mais de 100 anos atrás, coisas importantes que foram feitas ou que foram que houve tentativas de fazer, e ele não desistia, né? Ele tentava, ele fazia de tudo que estava ao alcance dele para chegar nos objetivos. E daí é uma reflexão que a gente faz, né, com as pessoas que vêm aqui. Quantas vezes hoje em dia a gente desiste nas primeiras dificuldades, e ele não. Se a gente for imaginar, for pensar como é que era Rolante na época que ele veio para cá, era uma ruazinha com meia dúzia de casa aqui no centro, e as pessoas moravam todas no interior. E ele, com a sua persistência, com a sua força de vontade, ele percorria esse interior, conversando com as pessoas, atingindo as pessoas de uma maneira que elas tinham plena confiança nele, né? Então, assim, para mim, essa pessoa, realmente ele era muito especial, ele tinha um dom diferenciado, que a gente, né, não sabe explicar, porque eu não tive, né, a oportunidade, claro, de conviver com ele, mas conversando com o Dr. Paulo, a gente percebe essa aproximação, essa preocupação que ele tinha com as pessoas. Tu acredita que exista algum inconsciente, ou um consciente coletivo em torno dessa figura? As pessoas de alguma forma veem pessoas de mais idade ou que são uma geração que conviveu próximo a ele, essas pessoas vêm e te trazem essas memórias? Trazem memórias, trazem, relatos, assim, de carinho, né. "Olha, fiz a minha primeira comunhão, ele foi o padre que fez a minha", ou então "Ele casou meus pais", sabe, assim, tem essas coisas, assim, todos os relatos são relatos, de uma certa forma afetivos, né, em relação a ele. Apesar de ele ter, assim, né, como o doutor Paulo falou, essa questão, assim, mais, né, ser uma pessoa, assim, meio incisiva, assim, eu acho que com um sermão, assim, né, mais, forte, assim, mas as pessoas viam nele alguém de confiança. Então acho que essa maneira dele de falar, de se remeter, né, às pessoas, fazia com que eles confiassem nele, e a gente tem esse relato, assim, dessas pessoas que vêm aqui, né, e que falam dele com carinho, como uma pessoa importante na vida A delas. missão dele era evangelizadora, de verdade, mas ela me parece que passa ao largo entre todas as ações que ele teve na comunidade, Rodrigo. Ele tem uma para que as pessoas, assim, para tentar botar num contexto, né, ele vem de uma região, como o doutor Paulo falou, assim, que ela é uma ilha católica numa um mar protestante, né. Eh, Oldenburgo não era muito grande, inclusive era um dos estados alemães que havia uma parte que ficava no norte da Alemanha e um exclave, né, ou uma outra parte no sul da Alemanha, dessas coisas que a política alemã da época tinha, né.
principalmente pós guerras napoleônicas. E a família dele era muito tradicional católica. Ele vai ter outros irmãos, né? Vai ter uma irmã, que é uma irmã carmelita, e também um irmão que é franciscano, que vai para os Estados Unidos. Então, assim, ele vem de uma família católica, e aí ele entra numa ordem que é missionária, né? Que tem essa ideia de pregar, de formação católica fora da Europa, né? E atua nessa. Ele vem para cá, inclusive, no Brasil, ele chega aqui em 1920, primeiro no Nordeste brasileiro, com a missão, como missionário, né? Para evangelizar. E depois, por uma série de motivos, ele acaba vindo. A ordem, a congregação não achou que era melhor atuar no sul, que já tinha um preparo melhor, inclusive em relação à questão da cultura alemã, né? Porque eles falavam, esses primeiros padres eram quase todos alemães, embora fossem formados na Holanda, onde ficava a sede da congregação, da MSF, né? Os missionários da Sagrada Família. E ele vem para cá, então, assim, com essa ideia de missão. Então, assim, já está desde a formação dele, essa ideia de missão. Inclusive, a gente esteve na Alemanha e falando com os parentes, né, do irmão que ficou lá na fazenda onde ele nasceu, em Pemertange. Ele desde pequeno demonstrou essa aptidão. Ele cercava as ovelhas num aprisco para fazer o sermão. Então, assim, tem essa aptidão de liderança, e óbvio, para liderança religiosa desde o começo, né? E, então, assim, e passa a experiência também de dificuldade, tanto no Nordeste, quando ele chega, quanto aqui, de uma região com problemas sociais e econômicos grandes, né? Então, se precisa. E ele vai tentar fazer replicar essa ideia que ele faz aqui em Rolante, da escola e da cooperativa em outros locais, né? Ele vai tentar fazer isso no litoral norte, por exemplo, que se cria também uma cooperativa, mas lá fracassa. E, tenta levar uma escola do mesmo modelo daqui também, mas infelizmente também fracassa. Então, assim, é uma pessoa que está em constante busca por... Ele dizia isso, inclusive, a gente teve a oportunidade de ver os relatórios da ordem, né, que são documentos originais da própria relação que eles tinham, né, entre o padre e seus superiores, dessa preocupação de uma preocupação de usar a formação do trabalho, mas também de usar a ética, né, a moral, a questão dos bons costumes, de prezar muito por isso, né? Era muito incentivado esse tipo de... Havia uma preocupação com essa dispersão de valores, né, digamos assim, que havia em alguns lugares. Então, assim, é uma pessoa que tem... Eu acredito, né, muito nessa questão de ser um missionário e ser muito ativo, né? Óbvio, de ser uma liderança, e vai demonstrar isso ao longo do tempo que ele teve aqui em outras regiões, como eu falei. Acho que é um incansável, né? Ou, que nem a gente usou a expressão, né? Um pequeno gigante, né? Porque quando a gente começou a pesquisar sobre ele, poucas coisas a gente tinha encontrado, assim, de material primário, né? E a gente comentava, vai ser um desafio, né? E hoje a gente começa a ter esse material, não só da oralidade que a Simone e o Dr. Paulo têm falado, mas também de alguns documentos, né? De cartas, de movimentação dele. Ver essa movimentação, por exemplo, ele fez o percurso quando ele veio a última vez para Rolante, de São Carlos, no oeste catarinense, próximo de Chapecó. É longe daqui, né? É longe. E ele fez isso numa charrete, né? Numa aranha, né? Aquela charrete que é com duas rodas, onde só vai uma pessoa sentada e um bagageiro atrás. Então ele fazia muito isso, para Passo Fundo também, assim. Percorria quilômetros e quilômetros e quilômetros, assim, ou a pé ou a cavalo, mas principalmente na charrete, né, que ele tinha. Então, assim, desafios, né? Hoje a gente pensa assim, pô, eu vou sair daqui para ir lá em tal lugar para fazer para meu trabalho, né? As pessoas acham ruim, às vezes, quando tem que demorar uma hora no ônibus ou no carro, na estrada, enfim. Imagina tu ficar quase um dia inteiro viajando em cima de um cavalo, de uma mula, de uma charrete. Então, assim, eram pessoas que realmente tinham, não só ele, mas outros que também, né, era desafiadores e eram lideranças e não desistiam, né? Apostavam Quando ele ideais. quando ele faleceu em janeiro de 1954, o senhor tinha 14 anos, né? Que memória o senhor tem? O Rodrigo fala em pequeno gigante, né? Da estatura desse homem que botava respeito, né? O senhor tem essa lembrança de tamanho, de envergadura, para além da envergadura moral dele? Assim, ele era um pouco obeso, né? É. Um pouco obeso. Então, ele não era muito alto, devia ter 1,65 m, uma coisa assim. E tinha um corpinho assim,
gordinho, né? E o rosto redondo, né? Parecia o teu rosto, assim. Mas o que mais caracterizava ele eram os gestos que ele fazia, né? A expressão corporal dele. Ele falava, ele tinha uma voz mais, mais, uma voz mais alta, um pouquinho, em tom mais alto, e com uma força de determinação, né? Ele não falava assim, aconselhando, tem que fazer, você. Gurizada que ia lá querendo dançar em sábado, não, sábado não se dança, sábado. Tem que se guardar para o dia seguinte que tem missa, né? Ah, ele realmente, quando ele veio para cá, ele foi assim, solicitado pelo bispo Dom João Becker, né? Que conhecia um pouco dessa região. Isso era uma região açoriana aqui, né? Uma região Uhum. açoriana. E a religião que se cultivava aqui era uma religião mais primitiva, né? Que eles já eram açorianos e Açores não tinha sido atingido pela, pela pós-reforma, tá? Uhum. Então havia uma religiosidade muito primitiva, muita bênção, muita novena, muito. Então o Dom João Becker achou, não, vai lá, vamos botar um padre lá para botar a religiosidade em dia. Aí, então ele veio, como ele era um padre de, de, de ordem, eles não podiam vir sozinhos, eles sempre vinham. Ele veio com mais 3 pessoas junto com ele, tá? E a primeira coisa que ele fez foi instituir as missões. Missões era uma maneira assim de reativar a religião no povo. Então eles traziam geralmente o padre capuchinho, o padre assim que tinha mais, fazia as pessoas se acordarem, né? Então a primeira coisa que ele fez foi fazer uma missão aqui em Era um Rolante. momento de campanha, assim, de Ele, "Não, vamos, intensificar. vamos acordar o pessoal de novo, né?" Foi interessante também a vida religiosa que ele instituiu, foi muito interessante também, né? Ele fez uma coisa interessante também no litoral norte, doutor Paulo e Rodrigo e Simone, que ele resgata. No litoral norte também tem alemães, ele vai para atender Torres e Dom Pedro de Alcântara, que é basicamente alemães, mas tem uma tradição uma antiga no litoral, de terno de reis, que ele também ajuda a incentivar o retorno do uso de terno de reis, que não era algo próprio da região dele, mas que ele viu aquilo como um meio de, digamos assim, orientar o povo para que voltasse ou que atuasse na igreja novamente, né? Então, assim, ele tinha esses insights de respeito para com as identidades locais também, né? No sentido açoriano e do litoral norte, que não era algo que tinha na Alemanha, né? Mas ele apostou bastante nisso também. O teatro também desenvolveu, ajudou a desenvolver. Então, são coisas que não eram comum, assim, para que um pároco tivesse, e ele tinha essas percepções e ajudou a desenvolver também isso nessa área. Essa rigidez dele, como doutrinador, como uma pessoa séria, ela não era um problema para que as pessoas tivessem muito carinho por ele. As pessoas realmente admiravam, que tinham um Sim, carinho muito grande por admiravam ele. ele. O senhor É. disse que o senhor tem uma memória muito especial desse momento do falecimento dele. Sim, eles eram muito amigos, né? Ao menos uma vez por semana eles batiam um papo, né? Então, tinha que botar as coisas em dia, né? E ele tinha várias coisas assim. Eles acompanhava muito a parte econômica também, né? Então ele tinha uma época em que ele viu, não, que Santa Cruz se planta fumo e eles têm de fumo uma economia, e eles estão nos pedindo aí se tem alguma reserva de fumo aí que mande para eles. Então ele foi a cavalo, o pai também foi junto, eles foram lá no interior, que achavam que tinha uma reserva de fumo lá, que o pessoal plantava um pouco de fumo. Aí eles foram lá no meio de chuva, né? Ele chegou lá molhado, tirou a bota, estava cheio de água, além dos pezinhos dele, estava cheio de água. Então, assim, ele empreendia as coisas que ele achava que tinha que fazer. Não ficava para amanhã, não, vamos fazer logo. Lógico que não tinha fumo, aqui não se plantava fumo, né? Mas ao menos ele tentou, né? Tentava. Então ele empreendia, né. Mas o pessoal essa coisa assim dele ser mais rígido,
eles achavam que o padre tinha que ser assim, né? Não era um padre assim de ninar a criança, não. Instituir alguma verdade. E ele tinha, doutor Paulo, uma boa relação com a ordem dos jesuítas, que é a ordem do Amistad, né, que cria a cooperativa lá em Nova Petrópolis. Inclusive, na própria ordem dele, a congregação da MSF, ele era conhecido como o jesuíta. Porque ele tinha essa relação com outras ordens e tanto que ele vai fazer, quando ele sai daqui para ir para o oeste catarinense, oeste gaúcho, ele vai atuar junto, inicialmente, num breve período com os jesuítas, na questão da evangelização lá na região, né? E também de trazer imigrantes para a região lá, né? E depois ele vai trazer aqui também, que é onde os familiares do Dr. Paulo vão participar. Então, assim, é alguém que está integrado no movimento que está. As linhas de diálogo dele são várias. São várias, né? Por isso que ele acaba, logo que chega aqui, acaba criando a cooperativa, né? Porque se a gente for pensar, ele chega aqui em janeiro, fevereiro, e cria a cooperativa em outubro, sabe? Um período muito rápido de Muito tempo. poucos meses Poucos depois. meses E depois. por que isso, Isso. Simone? Isso, inclusive, é uma questão assim ó, que chama muito a atenção das pessoas que vêm aqui. Quando a gente fala, né, a questão da data da chegada dele e em questão de 8 meses a cooperativa é fundada, a questão da confiança. Daí a gente imagina, né, pensa uma pessoa, mesmo sendo um padre, né, vem para uma comunidade, não conhece ninguém e começa a fazer essas indiadas aí, né, pelo interior, conhecendo as pessoas, conversando com as pessoas e convencendo elas da importância, né, de uma caixa rural, de quem tem alguma reserva, fazer esse depósito, emprestar para as pessoas que estão precisando, né, de fazer esse trabalho aí e em 8 meses ter a caixa fundada com o seu estatuto, com tudo direitinho, com tudo certinho. Então, assim, é uma coisa que chama muito a atenção dessa capacidade dele de congregar, de convencer e da confiança. Então, isso sim é uma coisa que hoje em dia, tão difícil, né? E realmente as pessoas, assim, quem vem aqui, a gente faz essa reflexão e isso chama muito a atenção das pessoas. Essa confiança que ele realmente deveria ser uma pessoa especial com o dom, né? Para convencer as pessoas, e eu penso assim, né, um povo, certo, meio desconfiado até, né, então a gente fica assim com vários questionamentos, né, do que ele, de como ele agia para ter essa confiança das Tem um pessoas. traço de liderança muito forte. Muito né? forte, Sim, sim, muito sim. forte. E até porque acho que o momento, né? Ele chega no momento aqui, ele conhece, ele percebe, porque ele teve no Nordeste. Então ele percebe as dificuldades que o país como um todo tem. Óbvio que são regiões distintas, mas assim, ele viveu a amargura pôde presenciar, né, a amargura da pobreza. Então, assim, e essa questão da cooperativa é algo que tá rolando no Rio Grande do Sul, assim, muito forte, né, desde do Amistad, assim, que estão surgindo cooperativas, e ele é um cara antenado, assim, ele tá ligado nisso, ele tem uma relação muito boa com os jesuítas. Então, assim, Mas ele está há muito pouco tempo aqui sim, para sim, isso isso. sim, mas na Alemanha, por exemplo, na Alemanha, Será que ele já veio com essa missão de alguma forma, Rodrigo? Isso brotou. A gente tem uma a gente ainda, referência a nesse gente a gente sentido? ainda está levantando muita coisa sobre isso, né? Por exemplo, a região que ele nasceu, em que ele veio, há uma projetos de assentamentos, né? Porque é uma região, como o doutor Paulo falou, de distritos, né? De Oldenburgo, e muito católica, mas com uma área em torno protestante. Há um movimento do governo na época de assentamentos católicos para áreas que são despovoadas lá. E também com cooperativas. E na Alemanha era muito forte esse movimento, né, o Raiffeisen, que enfim é o modelo que se segue até hoje, né, tanto o Sicredi quanto o Sicoob. Então assim, esse modelo ele tá latente na Alemanha, assim, se conversa muito sobre isso. E ele chega aqui e entende isso muito rapidamente, que dos modos de fazer com que a comunidade possa se desenvolver no sentido de prosperar e sanar as dificuldades é a cooperativa, né? E ele já tem um exemplo óbvio aqui próximo, que é o exemplo do Amistad, né? Eu ainda não tenho certeza não encontrei, pelo menos documentalmente, acho que o Dr. Paulo pode falar sobre isso, nessa relação entre o Amistad e o Anneken, de terem trocado cartas, né, alguma coisa assim nesse sentido, para que pudesse o Amistad com mais experiência ter indicado ou ter municiado o Anneken para que ele pudesse de alguma forma já ter esse, que nem a Simone falou, um estatuto, né, aprovado, enfim, óbvio que aqui partiu dele a liderança dele, o respeito que tinham para com ele, para que isso desse andamento. Mas a ideia
como ele trouxe, como ele chegou a esse momento de trazer a cooperativa para cá, de criação, é algo que a gente ainda tá, Tem registro em alguma reunião do Volksverein, em pois é, a gente tá atrás, né, dessa relação. A das minha, convenções, né, desses sim, momentos de e o encontros. principal é a relação que ele tinha ou teria tido, né, com o Amstrad, que era talvez o principal, com certeza o principal motor dessa ideia de cooperativa no Rio Grande do Sul na época, né. Uhum. Teve contato, como foi feito isso, né, teve aqui ou ele teve lá, enfim, conversaram, escreveram um para o outro, porque era muito comum isso na época, né, as pessoas trocavam cartas à distância e às vezes muitas cartas, né, muito mais do que a gente imagina, né, era o meio de comunicação da época, né. A gente ainda tá atrás desses registros. É, Po pos o padre Amstad era mais ou menos, aliás, o padre Jorge era mais ou menos um tipo padre Amstad também, né. O padre Amstad ele viajava pelo interior com uma mulinha dele, né. Então, uma referência dele sobre Rolante, né, está no livro dos 200 anos da imigração alemã, a primeira imigração de 24, 824. Então ele faz um retrato, ele tem nesse livro, ele tem lá uma meia folha em que ele descreve Rolante desde o começo lá em Osório, toda essa região aqui, e coloca lá como uma região de futuro, uma região de de possibilidades maiores de desenvolvimento. Por isso que a gente acha e tem certeza que ele teve conhecimento depois também na instalação da Caixa com o padre Anneka, porque ele é um dos cofundadores aqui. Eu sei que na Caixa tinha 3 fotografias. A de cima era o padre Anneka, padre Amstad, depois o padre Jorge, depois o Friedrich, que também era um colono aí que ajudou bastante na fundação da Caixa. Que época aproximadamente Isso foi em essa torno de 1920. mas as fotos, o senhor tem referência de que período mais ou menos? As Não, fotos essas elas fotos foram eles estavam dentro do edifício desde o início. Desde o isso, início. elas É, foram colocadas na primeira sede, que foi de olha só. 1948. Tem relato nas atas que eles fizeram, né, colocaram um crucifixo em local de destaque e próximo ao crucifixo essas 3 fotos como sendo de pessoas muito importantes, né, pra história da Caixa. Quando Isso se nos entrava 25 na anos. Caixa, a primeira coisa que se via era essas 3 fotografias, Essa caixa que inclusive as pessoas podem ter uma noção razoável dela no memorial, né, tem o Uhum. crucifixo, tem ali a placa de entrada, o escritório, enfim. Então, como foi daí a constituição desse espaço que a gente vive hoje, né? O espaço de memória, o espaço de recuperação, de contagem dessa memória, de organização dessa figura, desse mito, mas também de tudo que envolve a trajetória dele, né? A gente tem, tu falava do Freeze agora há pouco, né? A gente tem a réplica do navio que traziam os imigrantes naquele momento, mas que trouxe muito especialmente o Padre Jorge, né? Que lugar é esse que tu hoje coordena, Simone? É um lugar especial. É um lugar de memória, é um lugar de histórias, mas também é um lugar vivo, né, e isso eu acho que é uma coisa que a gente passa bastante para as pessoas que vêm aqui e elas sentem isso, como não sendo, assim, um lugar onde só vai contar coisas do passado. É um lugar onde tu faz relações do passado com aquilo que a gente tem hoje. Então são muitas histórias, desde a história, né, do Pedro Alberto Austin, que foi, né, o dono dessa casa e que foi presidente da cooperativa no período que o padre Anneken também estava aqui, então ele foi de 30 até 67, então ele conviveu também, né, com o padre Anneken, e a gente acredita que muitas das ações dele também foram influenciadas, né, pelo padre Anneken. A gente tem um espaço que conta um pouco da história de Rolante, até mesmo para as pessoas poderem entender em qual universo que o padre Anneken vem e o que ele precisa fazer nesse espaço para que possa ser fundada a Caixa Rural. E também, né, se fala, né, da própria, hã, alguma coisa assim dele mesmo, né, da história dele, da trajetória do padre Anneken, mas principalmente da importância que ele tem
para o município, para a cidade de Rolante, e não só para Rolante, né, para a região. Então, a gente tem assim, conta muitas histórias de como ele fazia, de como ele agia e da importância que ele teve na formação da cidade, né? A preocupação, como eu falei antes, não só com a parte religiosa, mas com o desenvolvimento da cidade, com o desenvolvimento das pessoas. Então, a gente tem, inclusive, relato, né, numa ata que foi da comemoração dos 25 anos da vinda dos imigrantes de Oldenburg, onde ele fala assim: que bom ver que todos estão bem. Então, a preocupação dele com essas pessoas, mas não só, né, com aqueles com quem ele tinha contato mais direto. Isso a gente vê pelas ações dele, né, ele fazer coisas para beneficiar todo mundo. Não interessava se a pessoa, né, não, vamos ajudar todo mundo. Então, não só realmente na questão da religião, né? Então, um exemplo é a tentativa da emancipação. Então, lá em 1927, 28, por aí, já se organiza um grupo para tentar emancipar o município de Rolante, coisa que só vai acontecer depois, lá em 55, no caso, final de 54, começo de 55. E, infelizmente, ele falece antes, ele não vê concretizada, né, Rolante como município. Mas com Mas a certeza. influência dele está ali, E o próprio forte. movimento em si já trouxe uma outra consciência para as pessoas que viviam aqui, doutor Paulo? Esse movimento ele gera efeitos, mesmo que não tenha se conquistado a emancipação naquele momento. Não, as condições do município eram boas para um movimento, assim, uma caixa rural, porque havia, por exemplo, uma produção muito grande de batatinha lá na região de Rolantinho, e como na região da areia lá em cima era cultivado feijão, então havia uma grande produção e os colonos ficavam com dinheiro ali, tá, o negócio era ver o que fazer com esse dinheiro também. Então, foi uma das razões também, foi uma razão que funcionou a Caixa. E aí o padre Jorge viu que isso aí é uma coisa que dava, mas precisava mais incentivo, e na região dele, lá na Alemanha, o pessoal tinha já uma ideia, essa ideia do Raiffeisen era uma ideia antiga, lá funcionava assim, lá funcionava, a economia rural funcionava assim. Então ele teve essa ideia lá, o pessoal estava saindo por causa da guerra que tinha dado errado. Tinha um padre em Santa Cruz que já trouxe alguns deles de lá, então ele ficou com essa mesma ideia, né? Tenho amigos na Alemanha, eu vou escrever uma carta para eles virem aqui, porque eles já conhecem e vai ser mais fácil para a Caixa se desenvolver. Então ele escreveu várias cartas e aí começaram a vir. Isso foi em 1924. 24. Apenas um ano depois da chegada dele aqui, a gente já tinha esse movimento acontecendo. Sim, E, sim. e na verdade nunca deixou de escrever para a terra natal, né? Ele chega aqui, ele manda cartas para lá, inclusive essas cartas eram publicadas em jornais à época, lá É. do movimento. Então, assim, e depois dessa vinda desses primeiros, ele vai para a Alemanha fazer palestras lá para contar como é que é a realidade desse pessoal que veio para cá. Então, assim, ele manteve esse vínculo com a terra natal durante muito tempo. Claro, cortado principalmente depois com a ascensão do nazismo, né? E a gente vai dizer, por exemplo, uma presença dele nos jornais de lá da região até o começo dos anos 30 e depois isso cessa, né? E aí o Brasil vai entrar, a Alemanha vai entrar numa época de complexa, né? Complicada, a relação internacional também é complicada, o Brasil depois vai entrar em guerra com a Alemanha. Aí nesse período há um vácuo, né? Um vínculo que é cortado. E que volta depois no pós-guerra, quando ele começa a participar também da ajuda humanitária, que é juntar coisas daqui para enviar para a Alemanha, né, no pós-guerra, que estava recém reconstruída. Quantos imigrantes oldenburgueses nós tivemos aqui? 159. Nessa leva, né, doutor Paulo, de 1924 Esses a 2 26. Depois acho que até vieram outros, vieram mais, mas depois nesse... da guerra. Depois da guerra, daí Segunda Guerra, né? 50 e 51, 52, teve outros que vieram para cá também. Mas nesse primeiro momento, 159. E de alguma forma, tu fez referência aos 25 anos dessa chegada como uma satisfação dele em reconhecer que estavam bem aqui. Nós temos registros dele de compreendendo que as criações dele
do ponto de vista estruturante financeiro, no ponto de vista estruturante educacional, vinham dando frutos? A gente tem esses registros de alguma forma, assim? A escola está bem, a Caixa Rural está bem? Com certeza, né. Isso é uma coisa, assim, que a gente vê, né, no nosso dia a dia. A escola continua, né, funcionando, né, estão pensando nas comemorações já, né, dos 100 anos, que é daqui uns, né, 2, 3 anos. Então eles já estão se organizando e tem toda essa tentativa também da gente de aproximar, né, a escola das irmãs, porque para lá, de uma certa forma, para a escola também, esse reconhecimento do Padre Aniken, da função dele e das ações dele é muito importante também como uma questão de identidade, né, da própria escola. Então a gente está fazendo aproximações, assim, né, com a escola, no sentido também de divulgar essas ações para que mais pessoas, possam saber. E em relação, né, à Caixa Rural, Sicredi, estamos aí e de uma certa forma, né, o memorial está aqui para provar isso aí também, né, além de estar bem, também a preocupação com a nossa memória, com a nossa história, com o local, né, que a gente está aqui, né. Então, tudo isso aí está possibilitando, essas novas descobertas e essa reaproximação com a comunidade, né. Então acho que isso é muito Quantas importante. pessoas chegam aqui, o que que mais chama a atenção delas? Depende muito Do grupo? do grupo, da pessoa, mas assim, inicialmente, quando, entra o que chama mais atenção é a questão do ladrilho, que é a identidade visual da casa, é uma coisa que chama muito atenção, né, em relação, assim, à casa como um todo. E nas falas da gente, na fala, a atuação do Padre Aniken, ela é assim, o pessoal nossa, não fazia ideia de tudo isso. Eu não tinha ideia. Eu não estava entendendo nas falas das pessoas, né, por que esse nome? Por que Memorial Aniken? E daí, agora a gente entende. Daí e a gente sempre coloca, né, que, a figura do Aniken pra gente é uma figura de destaque. A gente aqui reverencia o nome dele, porque realmente para nós ele é um exemplo. Ele é o nosso, como diz o Álvaro, o nosso patrono, é a pessoa que nos inspira e que inspira muitas das nossas ações diárias, né, de pensar assim, como que o padre agiria nessa situação? E o que chama, assim, a atenção pra gente muito é essa questão dele, assim, de ser uma pessoa preocupada com as pessoas. Ele era preocupado com as pessoas, com o desenvolvimento das pessoas, e no entendimento dele, a tua para tu estar bem, não poderia ser só a questão religiosa, é uma questão relacionada à educação, de uma certa forma ao bem-estar financeiro. Então, é essa visão diferenciada que eu fico pensando, né, uma pessoa lá, há 100 100 anos anos atrás, atrás. ter É, esse você vê. pensamento. Então, realmente um visionário, né. Então, para mim, é difícil, assim, porque as histórias se misturam, né. É a história de Rolante, é a história da Caixa, é a história da casa, mas eu acho que são esses aspectos, assim, que mais chamam a atenção, né. Não só meu, mas das pessoas que também vêm aqui. Que passa aqui dia a dia. Rodrigo, tu também participou do Penso desse espaço aqui, né? O que que não podia faltar? O que que foram as coisas que foram sendo descobertas, enxergadas, pensadas a partir das motivações iniciais de se constituir esse espaço? Eu penso que assim como a história é sempre uma construção, né, a gente não é uma coisa fixa, assim, isso está sempre novas coisas estão aparecendo, como, por exemplo, agora, faz pouco tempo, a cooperativa adquiriu uma bíblia luterana, a mais antiga do Brasil, então aí atende a uma outra parte da história, que é a parte daqueles que não eram católicos, né, para os protestantes. A Caixa Rural nasce ecumênica, nasce a partir da formação de um padre. Sim, sim, sim. E assim, eu penso que o memorial acho que é um exemplar físico de um ideal maior que vai fazer conexões com outras. A gente, por exemplo, está agora, logo em seguida, vai visitar São Carlos e Santa Catarina, que tem uma relação com o Ariken. A gente já pesquisou outras regiões em que ele teve. Então, assim, acho que o memorial é uma ligação de elo com a história do Brasil, como a Simone falou, né? O Dr. Paulo, a história da região, né?
as identidades que fizeram parte dessa Constituição. Acho que isso é importante. As pessoas aqui encontram referências do passado, da sua região, do seu estado, do seu país, e isso é muito importante para a história. Eu sempre digo que as pessoas conhecendo a história, conhecendo o passado, né, compreendendo o passado de uma maneira, a gente pode eliminar os erros cometidos no passado e potencializar os acertos. Então, assim, é uma conexão viva, como a Simone falou, eh, e importante, né? Assim, e a gente deseja, eu espero que isso aconteça. A gente já teve a oportunidade de falar com o pessoal de outras cooperativas que vieram visitar, que outras também tomem essa iniciativa, né, de ter o seu modelo, de pegar o seu patrono, a sua pessoa lá que foi fundadora, de ter um modelo de memorial que possa ser divulgado num país que tem tanta dificuldade de ter museus e memoriais, né, de ter essa relação com o passado mais próxima, fazer com que aquela pessoa jovem, né, que o jovem hoje identifique no seu passado um motivo de se orgulhar. Saber que a gente teve problemas, teve equívocos, mas ter motivo do que se orgulhar. Ter referências a que seguir, né? No mundo hoje tão sem referências ou referências tão, assim, fúteis e não positivas, né? E ter em quem e chegar no memorial e ver a possibilidade de, pô, essas pessoas conseguiram superar dificuldades, essas pessoas conseguiram avançar, né? Por quê? Né? Foi pelo cooperativismo, foi pela religião, foi pelos valores que foram mantidos. Então, assim, acho que o memorial tem essa capacidade, esse objetivo de ser exemplo, de ser a estrutura física, assim, um modelo que a gente pode tocar de um ideal que é muito maior, que é fazer isso que eu falei, que é que as pessoas possam conhecer o seu passado. E a forma como está composto aqui, dentro desse limite geográfico que a gente tem para trabalhar, Sim. evidentemente, né? É um espaço de memória que faz bonito em qualquer lugar do mundo. A gente comentou também com pessoas que Ah, vêm aqui, né, de sim. cooperativas, eu tenho, isso é o meu ofício já há bastante tempo, né, tu sabe, Rodrigo. E poucas vezes eu vi, assim, lugares, né, em tamanho muito bem feito, muito bem pensado pelas meninas que trabalharam no projeto, né, na construção, na idealização das salas, né? Tem um espaço que é o espaço do Arneken, tem um espaço que é da cooperativa, tem um espaço que é de rolante, tem um espaço que é das etnias, tem um espaço que é da diversidade da região econômica, né? A atuação da cooperativa, tem o espaço do cooperativismo, que é para quem não conhece o que é cooperativismo, tem um espaço que é lúdico para as crianças. Então, assim, é muito bem pensado. Óbvio, como eu disse, não é um espaço gigantesco, mas assim, é um espaço muito, muito, muito adequado. Fica o convite para quem não conhece ainda poder participar, poder ver, visitar, porque realmente vale muito a pena. Eu sou o suspeito, mundo já descobriu isso aqui, né? eu sou A gente suspeito para teve falar porque recentemente pessoas de eu, outros lugares. assim, realmente fico muito feliz, estou É muito feliz encantador. com esse processo todo. De fato, tem recebido visitantes do mundo, né? Sim, tem Do Brasil inteiro, claro, mas também mundo afora. também, de outros lugares também, não é tão comum assim, mas está sendo, tá realmente chamando atenção. E a gente percebe, assim, que o Rolante antes não tinha, assim, um espaço para ser apresentado, onde a gente pudesse ter um pouquinho da ideia do que é, um pouquinho de tudo, na verdade, né, do que é Rolante, algumas das nossas características, né, da região também, e da diferença que faz, né, ter o cooperativismo ou não, né, num lugar. Então, realmente a última visita, assim, foi mais significativa, né, assim, de fora, né, foi da Mondragón, né, do País Basco, da Espanha, que teve um representante aqui. Que é uma das maiores cooperativas do mundo. É o maior grupo cooperativo do mundo. E É a daí maior. e ele realmente ficou muito encantado com o espaço, né, trouxe experiências também, assim, muito enriquecedoras pra gente, então foi muito interessante. Tem sido muito interessante essa troca com pessoas, né, de outros lugares. A gente tem visitantes que já estão erradicados no Brasil, mas que vieram de outros lugares também, então a gente aproveita todas as oportunidades para fazer essa troca, né, de experiências. Sacerdote, líder espiritual, empreendedor social, líder comunitário. Tem algum traço do Padre Jorge que se destaca mais ou é exatamente um composto dele que fez a diferença e que até hoje nos ilumina no nosso propósito? Eu acho que essa vamos deixar para o doutor Paulo e o que ele acha. É, o
é que foi o homem certo na época certa, né? É que Rolando vinha se desenvolvendo, mas faltavam algumas amarras, assim, algumas coisas que classificasse, assim, como uma maneira nova de progredir. A ideia do cooperativismo, ela não havia essa ideia aqui, né, essa ideia foi nova, ela foi com o padre Amistad, né, que veio, os jesuítas, todo o grande trabalho deles, né, e aqui também quem teve eu não sei se foi intencional, mas eu acho que quando Dom João Becker pediu para trazer os missionários aqui, ele já tinha um pouco dessa ideia também. Ele era um bispo bem moderno, Dom João Becker. Então havia realmente uma necessidade de 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 ter essa nova compreensão da economia, esse cooperativismo, que não havia, né. Nós éramos aí o Rio Grande do Sul era um grande produtor de charque, e mas para o pequeno produtor, para aquele que ganhava seu dinheirinho vendendo feijão e botando dinheiro lá numa caixinha lá em casa, que não tinha onde botar, para esses foi muito bom a Caixa Rural, porque movimentou o dinheiro desse do João, servia para o Pedro comprar uma terrinha, quer dizer, movimentou a toda a comunidade. Ela deu uma certa freada com o Getúlio Vargas, né? A ideia do padre Heineken do município travou lá, porque o Getúlio Vargas proibiu isso, não podia ter, o Estado não podia ter bandeira, não podia se fundar novo, tinha que ter sido centralizado lá no Rio com ele, né? Então aquilo deu uma travada de alguns anos, mas depois da 1950 em diante voltou novamente o incentivo das cooperativas, né? E, mas foi assim, foi uma época, e eu acho assim que esse movimento assim do memorial era a coisa que faltava. Depois que eu digo: "Mas isso aí realmente, como é que não se pensou nisso antes?". Era uma coisa que faltava isso aí. Que a gente perdendo a memória, a gente perde uma parte nossa. A memória é uma coisa essencial, a gente tem que saber que houve gente já antes que fizeram esses que ajudaram o padre Jorge, o dono aqui Seu da Pedro Alberto. o Pedro o Alberto, era chamado de Alberto. Ele era uma pessoa que tinha possibilidades, ele podia bater para os montes lá, mas ele não tinha fa onde fazer depósito, né. E assim outros também, tinha um outro comerciante grande aqui, que era o Henrique Helpling, ele incentivava o plantio de feijão, então ele queria também movimentar mais isso aí. Então o cooperativo veio na hora certa aí, né. Foi assim, alguém deve ter pensado nisso seriamente, e esse alguém foi o padre Jorge. Ele pensou nisso, porque ele conhecia esse movimento, ele conhecia essa parte lá da Alemanha, na terra dele, se fazia assim. Eram cooperativas, as cooperativas às vezes eram pequenas, não eram todas cooperativas, a Copejuí, não era nisso aí. Eram cooperativas em que os presidentes, os gerentes, diretores, geralmente ganhavam um pouquinho, não ficavam ricos com isso aí, mas o povo se aproveitava com esse movimento. Eu acho que foi tudo muito bom, e o memorial foi pensado, eu não sei quem teve a ideia, mas foi uma ideia, assim, excepcional, foi muito boa. Eu gostei muito quando eu entrei assim, eu disse: "Nunca pensei que pudesse fazer uma coisa dessas em Morante". Que bom, Perfeito. que bom. Rodrigo. Eu sou suspeito para falar do memorial, né, porque, como eu disse, a gente acredito muito no tu já conhece meu trabalho há mais tempo, né, assim, sabe que é aonde a gente a onde eu ponho as minhas forças não, são por não é só por não é só não, tem paixão envolvida, né, tem amor envolvido naquilo, tem acreditar naquilo, que aquilo tem valor, tem significado. Eu acho que o memorial tem muito significado, tem muito valor.
E aí a gente precisa mencionar uma pessoa aqui que eu acho que é muito especial, né? Que é o Álvaro Link, né? Óbvio com a equipe dele, enfim, né? O Francisco, o Sheila e o pessoal todo da equipe também que trabalha, mas o Álvaro é uma figura foi muito importante para, É o grande culpado. eu acho que não dá para resumir a história da cooperativa que tem mais de 100 anos numa pessoa só, né? Mas assim, ele é um catalisador, assim, muda de patamar nesse sentido. Acho que junto com o Memorial e outros projetos que têm sido desenvolvidos aqui, acho que a cooperativa muda de patamar. Ela passa a ser referência para outras cooperativas. E boa parte disso está nas mãos, né, do Álvaro, que também é um pensador lá na frente, né? Tem um objetivo maior. Como eu disse, o Memorial não é só uma casa com um monte de coisa que é antiga, não. Tem um pensamento por trás disso, tem um ideal por trás disso, tem um trabalho de pessoas por trás disso, que é do cooperativo, e como muito bem falou o Dr. Paulo, né? A memória não pode ser perdida, né? Esse entendimento de que as gerações precisam ter essa apropriação desses valores, que são valores que são inegociáveis, né? E eu acho que eu penso que o Álvaro é o culpado dessa situação toda aí, de estar esse desenvolvimento aí, de ter ele, quando ele até inclusive, contar uma história que a gente quase não contei assim publicamente para ninguém, quando ele recebeu o convite deles para trabalhar aqui, né, para fazer a pesquisa, enfim, pensei, mas isso aqui, sabe? Porque a gente vai, e tu vai vendo as coisas tomando forma, ganhando corpo, né, o memorial sendo construído, Tu não era um acreditador então naquele momento, só o Álvaro acreditava na ideia, é isso? Mas esse é os desafios. É isso que o padre Anneken fez e com o Álvaro também. Ele viu essa questão de possibilidades, enxergou. mesmo quando a gente, mas tem tão pouco material, no caso, no sentido documental, né, quase, né, na época que a gente passava, quase uma agulha no palheiro. De certa forma ainda há uma agulha, ainda há agulhas no palheiro. Ele viu esse potencial. Não, gente, mesmo com o pouco, mesmo com o que a gente consegue avançar. Eu acho que isso também é uma relação daí com o Álvaro, a relação do Álvaro com o padre Anneken, né? De conseguir enxergar na frente, de conseguir ver que as coisas podem ter um futuro melhor através disso, daquilo. Ver as possibilidades, né? Exatamente. Simone, Vamos lá. 2 de agosto temos festa, é isso? Isso, temos festa. Vamos. Seu Frederico Augusto, Dr. Paulo, próprio Anneken como ondeburguês, e esses outros, ou estes 159 imigrantes lá atrás, vão ser celebrados pelos seus descendentes, ou quem gosta de uma boa festa, De tudo um e pouco. quem se sente parte dessa memória, Isso aí. vão ser resgatados, recuperados, festejados, como foi nos 25 e nos 50 anos, é isso? Isso aí. A gente, de uma certa forma, assim, foram vários pensamentos, né? Primeiro que a gente percebeu que foram os descendentes, né, de Oldenburg, eles meio que se distanciaram, né? Então a gente percebe que teve festa de 25 anos, teve festa nos 50 anos. Quando foi 2024, houve uma comemoração, né, junto com a programação lá de 1824, mas foi uma coisa assim, não tão aprofundada, digamos assim. E pensando, né, na atuação do padre Anneken, de como ele gostava, né, de reunir essas pessoas, então, e de poder ver que todos estão bem, a gente pensou, então, organizar um grupo, né, do qual o Dr. Paulo também faz parte, né, a Marisa Dazenbrock, que também tem, né, é descendente, a Joyce e a Franciele do Espaço Cultural e o seu Ademir Rost. Então são pessoas que a gente tem se reunido e tem pensado, né, em como fazer esse evento. Então a gente já resolveu, né, a data, né, que é o 2 de agosto, que a gente vai comemorar, então, praticamente o final dessa imigração, né, os 100 anos. Então, a minha família também, parte dela veio, né, de Oldenburg, e foi agora, sim, em abril, maio, aí de 1926, né, que eles vieram. Então, encerra esse ciclo, né, da vinda desses imigrantes, e a gente pensa em fazer, então, essa festa, mas não só uma festa, é uma celebração, é uma reunião, é uma junção de pessoas que muitos talvez nem saibam, né, que tem na sua família pessoas que vieram nessa época aí. Então, a gente está organizando,
né, já pensando na montagem de uma exposição de objetos que foram trazidos de lá, né, de Oldenburg, por essas pessoas. Então a gente tem assim algumas coisas que a gente quer fazer. Então a gente vai montar aqui no memorial uma exposição. Vai ter um momento, né, também de celebração, de memórias, de histórias, e depois um almoço, né, na Sociedade Carlos Gomes. Então está sendo programado isso aí. Estaremos todos juntos, com Isso aí. certeza. A gente ainda está programando, a gente ainda está, né, fazendo os preparativos E as aí, pessoas que se enxergarem aqui, que te procurem, que também participem, que se nos engajem nos nesse procurem. movimento, Então, né? existe uma certa dificuldade em relação aos sobrenomes, porque as pessoas foram casando, foram, né, tirando. Então a gente provavelmente tenha pessoas que tenha, né, ascendência dos oldenburgueses, mas a gente nem sabe porque o sobrenome é diferente. Então a gente tem, né, já o Dr. Paulo providenciou para a gente uma lista dessas pessoas, e a gente está entrando em contato com algumas pessoas de cada família para que essas pessoas sejam, né, os multiplicadores dessa ideia e consigam mobilizar também a sua família. Então, quem souber, né, que tiver, pode entrar em contato com a gente, e é o 2 de agosto, já vamos Estamos fazer isso aí. celebrando 140 anos do nascimento do nosso padre Jorge, como carinhosamente o Dr. Paulo destaca, que a comunidade o reconhecia, né? Nesse espaço maravilhoso, o Memorial Arniken, uma semana de celebrações, de memória, de recuperação. A gente tem percorrido o litoral norte do Rio Grande do Sul, Rodrigo. A gente anda muito pela nossa Paranhana, pelo Vale dos Sinos, aonde a Caminho das Águas está presente. A nossa Sicredi faz a diferença nas comunidades. A gente tem a nossa escola caminhando para o seu centenário aqui. Se o padre Jorge, 70 anos, mais de 70 anos depois da sua morte, estivesse retornando e estivesse nos acompanhando aqui ao longe, que sentimento ele teria nesse momento, Dr. Paulo? Qual seria a visão dele sobre o legado que ele deixou e que vocês impunham? Eu acho que ele também não consigo colocar no lugar dele, mas eu acho que ele tem a visão de que aquilo que ele semeou frutificou. Eu acho que o movimento de cooperativismo e todo o movimento assim de desenvolvimentismo que criou raiz e se fundou e está aí forte, né? Eu acho que ele iria gostar. Ele ia gostar. A única coisa que ele não gostou muito que a igreja que foi construída depois ficou muito no centro. Ele queria que a igreja ficasse um pouquinho mais para trás. Era uma das queixas que ele teve quando visitou Rolante pela última vez. A igreja já estava pronta, né? Mas depois ele ficou gostando da igreja, sinceramente, Só. quando estava lá. Eu acho que seria assim de dever cumprido e de muito orgulho, né, dos frutos daquilo que ele criou. Eu acho que para mim eu acho que seria esse assim o pensamento dele. Olha só, bom. Eu penso que ele nem não acho que ele nunca imaginou que fosse atingir o que atingiu. Quando a gente, conversou com os familiares dele para visitar, o lugar onde ele nasceu, enfim, eles ainda vivem lá, e a gente perguntou sobre isso, né, eles se surpreenderam muito com a dimensão que a cooperativa tem hoje, e quando vieram aqui ficaram mais surpresos ainda, porque eles tinham uma noção de que o padre tinha vindo para cá, tinha feito algumas coisas, mas não sabiam, não achavam que a dimensão era tão grande assim, quanto eles encontraram aqui. Eu acho que o padre teria a mesma sensação, assim, acho que ele fez pelo melhor, fez porque acreditou, mas assim, eu acho que superou aquilo que sabe, que foi cresceu de uma forma muito, ele teria realmente, nem disse, nem o Dr. Paulo e a Simone disseram, acho que teria muito orgulho de ver, fiquei surpreso, primeiramente, com o tamanho que ganhou, mas com certeza muito orgulho do trabalho que foi feito e do que tem sido desenvolvido aqui, a partir da cooperativa, da escola, enfim, dos legados que ele deixou. E provavelmente um orgulho genuíno e enorme do desenvolvimento social, humano,
econômico, claro, dessas comunidades todas que hoje a Sicredi Caminho das Águas está presente, né? E que é melhor exatamente por conta desse legado, por conta do que dia a dia vocês seguem construindo. Doutor Paulo, uma honra estar com o senhor aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Simone, obrigado. Sempre aqui. Trespa. Sempre um prazer, Rodrigo, estar contigo aqui e falar de um tema importante para nós, hein? Tudo bem. É uma alegria poder estar à frente desse momento, celebrando 140 anos do nascimento do nosso mito fundador, Padre Jorge Heineken, direto do estúdio de Logos, aqui em Rolante, a capital do cooperativismo da nossa região, do nosso Paraiana, do nosso litoral norte, na área da nossa Sicredi Caminho das Águas. Agradecendo demais a participação do Dr. Paulo Time, da nossa Simone Grins, historiadora, do historiador, pesquisador, escritor Rodrigo Trespa, na nossa técnica, junto com a gente, o Ricardo Ott, e um convite especial a ti para que acompanhe as nossas redes sociais, que venham visitar o Memorial Heineken, né? Que estejam junto com a gente, que façam parte dessa história junto com a gente. Até o nosso próximo encontro.